Rob Lute é apenas uma arma, uma máquina, um cão do governo que não pensa com a própria cabeça. Sua mentalidade foi totalmente forjada, e por mais que eu entendesse suas motivações e respeitasse sua criação como personagem, ele sempre se mostrou mais uma ferramenta do governo mundial do que propriamente um indivíduo se opondo a Luffy. E essa personalidade mais plana, mais rasa, nunca me pareceu muito interessante. Só que a participação do personagem no Novo Mundo, principalmente agora no arco de Egghead, tá trazendo alguém muito diferente. Uma pessoa que é muito mais pessoa do que apenas uma ferramenta. E isso não aconteceu de uma hora para outra. O Rob Lute, que na minha concepção foi um excelente obstáculo pro Luffy, mas um vilão que não tinha tanta profundidade, tem um arco de desenvolvimento quase silencioso, mas muito bem escrito. O Oda vem renovando o personagem e o transformando em alguém muito mais interessante e dinâmico. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou analisar como Rob Lute, que eu considerava um personagem bem ok, tem se tornado alguém super incrível de acompanhar. E claro, como sua nova faceta pode implicar nos futuros eventos de One Piece e também ter culminado em seu despertar. A inspiração para esse vídeo foi uma análise feita lá no Twitter pelo Breno e seu irmão meu xará Felipe, que pontuaram com precisão a evolução do Lute. Conversei com eles e aí decidi acrescentar vários pontos que eu já tinha aí achado interessantes sobre o desenvolvimento desse personagem e tá aqui o resultado. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, eu sou o Lipe e simbora para esse vídeo. Inclusive, antes de iniciarmos aqui, o que você acha de comentar aí agora qual a sua percepção do Lute, o que você acha dele como personagem e depois comentar de novo quando terminar o vídeo. Pode ser bem legal. Enfim, bora lá. No primeiro estágio de desenvolvimento desse personagem, podemos acompanhar pequenas demonstrações que compõem suas motivações e sua rasa visão de mundo. Uma perspectiva muito clara de alguém que já se assumiu como a arma assassina mais forte e mais fria da história da CP9. Esse é Rob Lute. Esses lampejos de sua personalidade podem ser observados em alguns painéis pontuais, como na página 14 do capítulo 0, onde o vemos na ilha Guanhao, campo de treinamento para os futuros agentes da Cypher Pool, dando duro ao lado de Jabura, Brueno e seu fiel escudeiro Hattori. A justiça deve crescer forte, mais forte do que antes. Nessa altura da história, Rob Lute tem apenas 6 anos de idade e sua mentalidade já está sendo moldada ali para se tornar uma máquina do governo. Também é muito interessante notar que, como referência de pessoa mais velha ali, ele tem apenas seus futuros companheiros de CP9, que também sofrem essa doutrinação. Ou seja, não há espaço para outro tipo de pensamento senão servir ao governo mundial. Isso é martelado na cabeça deles desde sempre, e assim se tornar um assassino profissional. E claro, essa criação reflete no homem que Rob Lute se tornaria, como podemos ver no capítulo 346, principalmente nas páginas 6 e 7. O personagem comenta que eles são a CP9 e por isso tem alguns direitos especiais. Então eliminar a Nico Robin e roubar as plantas de Pluton ameaçando a vida de Iceberg são atitudes que eles podem fazer, porque tudo isso é em nome da, abre aspas, justiça. Na sua concepção turbulenta de mundo, ele tem esse direito de matar qualquer cidadão que se recuse a cooperar com o governo. Em outras palavras, ele é uma ferramenta que contribui para a ditadura e tirania dessa instituição e tá tranquilo com isso. Iceberg, sempre preciso, questiona que nenhum homicídio a sangue frio pode ser justificado por direitos. E mais uma vez, ao responder, o Lute mostra uma visão de mundo completamente absoluta e linear. Ele quer que as armas ancestrais fiquem nas mãos do governo mundial, pois assim eles podem acabar com a grande era dos piratas, utilizando-as a favor da justiça. Nessa altura da história, Rob Lute tem 28 anos de idade e podemos ver como sua mentalidade permanece a mesma de sempre. Dá a impressão que ele nunca questionou suas próprias ações e nem o que lhe foi ensinado. Diferente do Kaku, por exemplo, que durante o arco de Enies Lobby fala que talvez não quisesse viver daquela maneira. Isso é algo que aparentemente nunca passou pela mente do Lute. Nas páginas 4 e 5 do capítulo 422, temos o próprio vice-almirante Doberman relatando com certa inquietação um feito de Rob Lute aos 13 anos de idade, quando já era um agente formado do governo mundial. Naquela ocasião, um grupo de piratas havia invadido um certo reino e feito 500 soldados de reféns. Os monarcas estavam pensando em como agir, até que um garoto enviado pelo governo entrou no esconderijo dos piratas e matou todos os reféns, todos os 500 soldados do reino.
Os piratas tentaram atacá-lo pelas costas, mas ele resistiu às balas. Em seguida, decapitou o capitão dessa tripulação e assim simplesmente acabou com o problema. Essa é a justiça da arma assassina mais forte e mais fria da história da CP9. Nessa fase do loot pré-time skip, além da frieza e indiferença em suas ações, podemos ver que esse agente crê com toda a veemência do mundo que tudo que ele faz é em nome da justiça, se referindo até aos interesses do governo mundial como os seus próprios, como se ele fosse um porta-voz de um coletivo. Nós, nosso, nesse ponto da história, todas as suas palavras e ações estão alinhadas com esse interesse do governo mundial que se expressam através do seu diálogo de maneira coletiva, não havendo nenhum sentimentalismo, individualidade e nem motivações pessoais por trás delas. É como se Rob Lute não tivesse um ego, não tivesse uma identidade própria. Já parou para pensar nisso? Sua personalidade se assemelha muito mais à de um pacifista do que de outros diversos antagonistas vivos e extremamente carismáticos de One Piece, como Crocodile, Barba Negra, Enel, Kizaru, Magellan, Doflamingo, Katakuri, Kaido e por aí vai. O Rob Lute é equânime. Um personagem até então com uma camada só, totalmente plano, muito bem construído, mas de comportamento ali e decisões simples demais, sem surpresa nenhuma, bem previsível. O que o cara vai fazer é exatamente o que lhe foi mandado, ele vai seguir as ordens do governo mundial. Só que sua participação no arco de Water 7 é só o início de sua evolução como personagem. A derrota para Luffy não arrebentou apenas seu corpo, mas também estraçalhou sua visão de mundo. Após os eventos de Enies Lobby, podemos rever Lute e seus companheiros na história de capa, o Relatório Independente da CP9, que tem um vídeo totalmente dedicado a isso aqui no canal, então checa lá que também é bem bacana. Basicamente, na primeira etapa dessa jornada, os agentes da Cypher Pool resgatam Lute e o levam para um hospital. Mas em meio a essa aventura, devido à falha em sua missão de sequestrar a Robin, eles são perseguidos pelo governo mundial como se fossem criminosos. E se você parar pra pensar, isso nem soa como um absurdo, porque é simplesmente a instituição que criou eles pra se tornarem armas, agora tá descartando eles como se fossem objetos. Na capa do capítulo 506, após receber alta, vemos Rob Lute apertando a mão do doutor no que pode ser entendido como sua primeira demonstração de gratidão. Até então, ele não havia demonstrado compaixão para com nenhum outro ser humano. Depois da CP9 mostrar verdadeiros laços de amizade entre seus membros nessa história de capa, temos aí um ponto de partida muito importante para a mudança de Lute. Na capa do capítulo 512, vemos os mesmos agentes defendendo os civis da cidade de Santi Poplar do ataque dos piratas doces. Após derrotarem esses inimigos, uma garotinha os entrega uma flor de gratidão, isso na capa do capítulo 515. E é exatamente aqui que a gente vai ter o pulo do gato, né? Ou melhor dizendo, o pulo do leopardo. Entendeu? O leopardo, o arco de desenvolvimento, ele saltando a parábola, ai coisa linda. Se voltarmos rapidamente para o painel em que Rob Lute aperta a mão do doutor, vemos que nesse momento temos essas pequenas flores no chão, tal qual a flor de gratidão que eles recebem da garotinha. Seria o florescer de novos sentimentos no personagem? Não parece ser coincidência ter essa flor ali em primeiro plano na imagem, no primeiro momento em que Rob Lute demonstra gratidão. E isso de fato só reforça, na verdade praticamente confirma a ideia de que aqui, né, temos Rob Lute expressando gratidão pela primeira vez. Um sentimento que vai levar o personagem a caminho muito diferente do que ele imaginou durante toda a sua vida. É basicamente o Rob Lute se permitindo sentir, se permitindo ter emoções, se permitindo ter sentimentos. Agora vamos manter essas flores em mente, porque simbolicamente esse elemento vai estar muito atrelado ao desenvolvimento do personagem. Na capa do capítulo 522, vemos os agentes prontos para defender o seu lar, a ilha Gaonhao, onde treinaram desde crianças para se tornarem agentes do governo. No fim dessa história de capa, no capítulo 528, podemos ver Very Good, um capitão da marinha derrotado, um navio rumando a um novo horizonte e olha só, a flor de gratidão plantada em sua terra natal. Temos aqui um simbolismo muito bem retratado como o recomeço desses personagens. Viajamos 2 anos para o futuro pós-time skip e na página 13 do capítulo 907 vemos Rob Lute novamente. E ao invés de carregar um lenço em seu peito como fazia antigamente, agora ele ostenta uma flor bem na região do coração.
Seria apenas uma coincidência ou uma metáfora do germinar de suas emoções despertadas em Santo Poplar e plantadas na sua terra natal? Nessa ocasião a gente não conseguiu ver muito do Rob Lute, né? Mas agora no arco de Egghead, desde sua primeira aparição, a gente consegue ver mudanças claras no personagem. Recentemente, próximo à Ilha do Futuro, na página 15 do capítulo 1062, Lute pensa alto pela primeira vez. Vemos ele refletir criticamente acerca de uma missão que lhe foi dada. Ele faz um questionamento se essa missão de eliminar todos os Vegapunk não teria alguma ligação com o recente incidente de Lulusia. Essa sua primeira participação no arco já deixa mais do que evidente que o novo Lute não é submisso ao governo mundial como era em Enies Lobby. Ele não vai mais seguir ordem sem refletir em cima do que tá fazendo. A Stussy comenta que ele não deveria questionar essas coisas e o próprio Kaku diz que com esse tipo de pensamento, Lute os colocaria em confusão de novo. Dando a entender que já faz algum tempo aí, né, que o Lute vem questionando as ações do governo mundial e buscando ir mais a fundo, tentando entender de fato as suas motivações. Na página 3 do capítulo 1069, Kaku analisa a situação friamente e avisa Lute que eles não deveriam entrar em conflito direto contra o Luffy, não sem a permissão do alto escalão. Na página seguinte, Lute responde ao Kaku e vai contra as ordens do governo mundial, que outrora eram regras irremediáveis a serem cumpridas por ele. Eu estou bem ciente de que lutar com eles não é uma boa ideia, mas... Logo em seguida, os dois começam a lutar, mesmo que Kaku peça pro Lute parar. E olha que legal, aqui a gente tem mais um nível sendo trabalhado no personagem. Ele não tá só questionando as ordens do governo mundial, como também tá indo contra elas, e respondendo em si, né, um desejo muito mais individual, algo que jamais aconteceria antes. O Lute tem essa vontade pessoal de se vingar do Luffy. E agora, mesmo que seja contra as ideias do governo mundial, é isso que ele vai fazer. E com essa individualidade, o Lute se torna um personagem muito mais interessante, porque ele não tá só representando o governo mundial como uma ferramenta, como uma arma fria e sem sentimentos. Agora ele age de acordo com suas emoções e fazendo o que ele bem quer, e isso torna um personagem muito mais interessante, não apenas um cara que tá ali pra seguir ordem. Ele vai seguir ordem, mas ele também tem o seu ego, tem o seu eu que interfere em suas ações e, mano, cria cenários muito mais imprevisíveis. Além disso, na página 5 do capítulo 1071, a Stussy pergunta ao Lute se ele tá realmente determinado a ignorar as ordens da marinha e ele responde: eu me recuso a aceitar o Luffy do Chapéu de Palha como um Yonkou. Ou seja, é mais uma vez ele verbalizando e fazendo uma escolha por conta própria, saindo da linha de pensamento traçada pelas visões e ordens de seus superiores. Mais à frente, na página 14 do capítulo 1075, Lute faz uma proposta inusitada para Luffy e Zoro. Vamos nos unir? Se tirarem essas algemas, garanto que seremos úteis. Tudo bem que aqui os agentes da CP0 não tinham muita escolha, mas o fato é, eles propõem e em seguida se aliam temporariamente a piratas. Algo que o governo mundial desde o princípio coloca na cabeça dessas crianças que são seus maiores inimigos. Lembra que o Lute queria que as armas ancestrais ficassem na mão do governo para acabar com os piratas? Imagina o orgulho que eles tiveram que engolir e o risco de punição que decidiram assumir ao se aliar ao Yonkou Luffy do Chapéu de Palha. E aí entra a questão, né? Ele teve que engolir esse orgulho ou já tá mais fácil pra ele, por exemplo, ver o mundo, né, através de outras perspectivas e perceber que nem tudo é preto no branco. Eu acho que o maior orgulho que ele precisou engolir ali é saber que mesmo com a Akuma no Mi despertada, mano, não dá pra vencer o Luffy do Chapéu de Palha. Pra alguém que há 2 anos fez uma batalha tão equilibrada contra ele, né, agora ser esculachado da forma que foi, deve machucar o ego. E agora, como o ego dele existe muito mais do que lá 2 anos atrás, ele tá ferido. Por fim, na página 7 do capítulo 1077, após Zoro se desculpar por ter demorado a perceber as similaridades entre King e os Serafim, Lute prontamente responde: não, tá tudo bem. Pelo menos agora sabemos como lutar contra eles. Em outras palavras, o Lute se mostrou disposto a perdoar o erro do Zoro de um pirata, até diminuindo a situação na tentativa ali de fazer o espadachim tirar o peso de sua consciência, quando mais ninguém o fez, nem mesmo seu capitão bobão Pica-Pau Biruta. Mas não só isso,
Pra coroar, o Lute ainda fica de carão junto com o Luffy e com o Kaku numa cena cômica onde eles percebem que o Zoro só tava sendo tapado mesmo. Um tipo de atitude desse personagem que a gente nunca tinha visto antes. De certa forma, ele num momento ali de alívio cômico. E isso, é claro, é mais uma faceta onde hoje o Rob Lute funciona e antigamente não era trabalhado. E com tudo isso levantado, a gente consegue perceber como o Lute mudou. Como um personagem que era plano e raso em suas ações, obedecendo cegamente ao governo mundial, se tornou alguém que questiona essa instituição e toma atitudes mais complexas, levando em consideração seus próprios sentimentos e vontades. E isso, a meu ver, enriqueceu demais o personagem. Eu sempre achei muito incrível como Oda consegue trazer antigos vilões de volta à obra e dar uma repaginada completa neles, os transformando em excelentes personagens. A exemplo disso, temos o Bug, que se tornou uma lenda viva. O Crocodile, que já era um excelente vilão, mas em Marineford se tornou um fenômeno. O próprio Mr. Tree, que era um Zé Ninguém e foi o responsável por chegar junto a Luffy na plataforma de execução do Ace e libertar o Punhos de Fogo na maior guerra que esse mundo já viu. E claro, o maravilhoso Bonchan, que no final de Alabasta mostrou um lampejo de sua personalidade encantadora, mas durante o arco de Impel Down o tivemos cativando profundamente o coração de milhões de leitores por todo o mundo. Agora, guardadas as devidas proporções, o Oda vem trazendo um novo Rob Lute, um personagem muito mais interessante, mais vivo, mais dinâmico, muito mais divertido de se acompanhar. Isso tudo porque ele começou a deixar a sua vontade influenciar em suas ações, ele começou a respeitar suas emoções e seus sentimentos. E é por isso que hoje ele tá aí, com a flor de gratidão fixada em seu peito. Lute mudou pra melhor e esse desenvolvimento tem mudado minha percepção sobre o personagem. Tô adorando a participação dele em Egghead e quero ver até onde o Oda vai levar esse desenvolvimento. Porque como eu disse lá atrás, eu achava ele um personagem ok, tá ligado? Um obstáculo maneiro, ele apareceu sendo um cara muito difícil de ser superado, mas no fim das contas, ele não teve um desenvolvimento como um vilão muito interessante, diferente de vários outros exemplos aí no decorrer da obra. Mas agora, ele tá tendo ali um papel diferente, ele tá podendo crescer dentro de One Piece, e isso é mágico. E aqui entram algumas perguntas excelentes. Será que o despertar do Lute tem alguma coisa a ver com essa sua nova fase, com seu reconhecimento de emoções, com seu se aceitar mais como ser humano e não como uma ferramenta? Será que a própria fruta que tem vontade própria e influenciou ele de alguma forma a se liberar mais, a ser mais feroz, a lutar contra o governo mundial da sua própria maneira? E é isso. Talvez o despertar do Lute esteja relacionado também a essa questão de sua personalidade e seu desenvolvimento. E aí, óbvio, a gente continua com as perguntas. Será que o Lute será capaz de fazer ainda mais contra o próprio governo mundial? Será que a tentativa de execução há 2 anos contra ele por parte dessa instituição ainda permeia os pensamentos do personagem? Será que por mais que ele ainda seja grato à sua terra natal, o Lute ainda não perdoa o governo mundial por conta de seus atos contra ele? Será que ele pode ser um dos principais responsáveis pelo incidente de Egghead? Será que vai rolar algum sacrifício dele ali? Será que a tentativa de destruição da ilha com ele lá pode gerar ainda mais desavença entre ele e o governo mundial? Será que Rob Lute pode mudar de lado, se tornar um revolucionário ou até mesmo se aliar mais a fundo a piratas? Bom, o futuro de Rob Lute ainda é incerto, mas algo que eu tenho certeza é que a partir de agora ele se torna muito mais empolgante. Esse foi o vídeo, eu espero que você aí tenha gostado, tá? E se tá aqui até agora, não esquece de deixar o like e aquele comentário. Deixou no início do vídeo, cara, se não deixou, mano, deixa agora mesmo assim. Quero saber o que você tá achando de Rob Lute após ver esse vídeo. Eu admito que, cara, olhando nos detalhes, indo nas nuances, o Rob Lute vem crescendo como personagem, como vilão também, mas mais do que isso, como personagem mesmo, né? Porque agora ele tá aliado aos piratas dos chapéus de palha. De todas formas, deixa o comentário, o like, se inscreve no canal. Mais uma vez, cara, obrigado aí, Breno e Felipe, meu xará. Uma análise muito boa. E claro, como vocês puderam ver, eu acrescentei muita coisa, mas na base de vocês. Então, parabéns, excelente trabalho, ficou muito legal. E eu espero que o que eu tenha acrescentado aqui também tenha, de certa forma, mexido um pouco com a mente de vocês, tá bom? Tamo junto, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Se você chegou até aqui, eu vou te propor um desafio. Me explica
Me explica pro mundo, por que o Kaido não tem uma fruta despertada e o Kaku tem? Será que tem alguma coisa a ver, como eu mencionei ali, com se reconhecer? Será que as vontades do Kaido de fazer o que queria fazer não era exatamente dele, por isso ele era tão depressivo? Será que o Shebek colocou na cabeça dele? Será que o Kaido não seguia seus próprios desejos? Enfim, muito filosófico, muito difícil, mas deixa aí no comentário, mano, por que o Kaku tem a fruta despertada e o King e o Queen não? Não sei.